A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor aos nossos irmãos, alunos da Escola de Missão. Que Deus, nosso Pai, vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos, daqui do Ministério Águias de Oração. Hoje nós vamos à nossa terceira aula e eu já quero começar lendo aqui os primeiros versículos para que a gente possa dar progresso aqui à nossa aula. Mas já quero agradecer a todos vocês que fizeram a sua tarefa de casa, a sua lição de casa. Na lição 2, no finalzinho, nós deixamos lá para você uma tarefa. Deixamos também uma lição para você escrever, né? Muito obrigado vocês que atenderam, responderam, devolveram o seu trabalho, a sua tarefa, vocês que fizeram a tarefa de evangelização como está escrito lá, né? Como foi pedido para vocês na aula passada. Parabéns para vocês, Deus abençoe você que avançou para essa terceira aula. Deus abençoe você, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. E é assim que nós vamos avançando de glória em glória, fazendo aí a vontade de Deus, o nosso Pai. Então fique comigo, não desanime, continue fazendo estas aulas, as tarefas, praticando o que você aprendeu e com certeza, a recompensa vem de Deus. Amém? Vamos começar, antes da leitura da Bíblia, um segundo de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos e irmãs que fizeram a aula passada, a tarefa, e alcançaram a terceira aula, que é esta. Obrigado pela vida de cada um que se empenharam, Senhor, em nome de Jesus. Te agradeço pela minha vida também, a minha família, em nome de Jesus. Eu te louvo, te adoro, te glorifico, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Nesta hora, Pai eterno, eu te peço que o Senhor venha enviar a nós o teu Espírito Santo, que nos mostrará toda a verdade, que vai nos ensinar, que vai nos mostrar o caminho. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela resposta desta oração. Amém, amém, Senhor Jesus. Muito bem, o tema da lição de hoje é peça a Deus. E o subtema é esse, né? Quais são as orações que ganham o perdido? É isso que o Espírito Santo quer compartilhar conosco hoje, para que nós venhamos aprender como devemos orar para ganhar aqueles que estão perdidos. Primeiramente, vamos à leitura da Bíblia. Eu quero ler de Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 1. E diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e o doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam.
As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, ou ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que por quantas minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. E os pastores apacentaram a si mesmo e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde ando espalhada, no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Enquanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E enquanto as minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre as ovelhas e as ovelhas, ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarei em segurança no deserto, e dormirão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva em seu tempo, chuva de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas, e não servirão mais de rapina,
rapina os gentios, as feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém. Pela palavra de Deus. Um recado, uma alerta para as ovelhas, para os pastores, para os bodes, os carneiros e os cabritos. Está tudo aí. Um versículo que nós devemos memorizar. Eu queria perguntar para você, você lembra do versículo que você foi designado a memorizar na lição passada? Você lembra? Deixa eu ver se você lembra. Levante a mão assim, mas aí não vai dar para mim ver. Então você vai fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários. Você lembra? Eu lembro, Romanos 1:16, não é isso? É verdade. Hoje nós vamos memorizar, para nunca mais esquecer, Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui é uma da lição de casa. Você ler esse versículo, memorizar, aprender esse versículo, porque aqui revela quem é ou quem são os nossos inimigos. Muitas das vezes no nosso canal de oração, a gente ora contra os inimigos e pessoas, vamos dizer, sem conhecimento, escrevem lá, não devemos orar contra o bruxo, contra o feiticeiro, contra a pessoa. Nós não oramos contra eles. Oramos contra o que está por detrás deles, nos lugares celestiais, como está escrito em Efésios, no capítulo 6, e o versículo 12, que é o versículo para a gente memorizar, não é verdade? Muito bem, agora tem outro versículo aqui, que é o versículo que nós vamos conversar, nós vamos meditar, nós vamos aprender. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 28 e 29. É fácil, Atos 26, 28 e 29. Que diz assim: e disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas correntes. Esse aqui é o versículo que vamos meditar hoje, né? O que Paulo diz aqui é, vamos dizer, o desejo dele, né? A vontade dele para que todos que estavam ouvindo a sua pregação se tornasse cristão. Se tornasse um cristão crente em Jesus Cristo, com fé em Jesus Cristo. Paulo queria, como é o desejo, como era o desejo de Paulo, como é o meu desejo, e eu acredito que também o seu desejo, que todas as vezes que você falar das coisas boas de Deus, das boas novas de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, claro que é também a sua vontade que todas estas pessoas que te ouvem venham também
se fazer cristão, ou seja, se tornar cristão. Paulo desejava isso. Ele diz, exceto essas correntes que estão nos meus pés, nas minhas mãos, que eu não quero para ninguém, mas eu quero que todos sejam cristãos como eu sou, disse ele. Uma coisa muito importante que eu gosto de ressaltar é o seguinte, que você nunca consegue levar a Jesus Cristo ou a salvação quem você não ama. Quem você não ama, você não consegue levar esta pessoa a Cristo. Por exemplo, eu já vi pessoas, estou te falando experiência própria, que são missionários, talvez sem qualificação, ou sem estudo, que foram enviados para certos lugares e chegando lá, em vez de amar aquelas pessoas, esta pessoa, esse suposto missionário, falava mal delas. A primeira vez que eu tive essa experiência foi quando eu fui abrir uma missão pela igreja IPDA no país de Jamaica em 2002. Foi em março, abril de 2002, e eu comecei uma missão ali. Abri a igreja, ou seja, aluguei um salão, aluguei uma casa para morar, aluguei o salão e comecei a evangelizar para trazer as pessoas para a igreja. E eu lembro que eu passei uma luta por falta de experiência, né? Eu passei uma luta, eu e minha esposa. A minha filha mais velha tinha apenas 3 meses de idade. Mas tudo bem, Deus abençoou que as pessoas começaram a atender as evangelizações e começamos a fazer cultos com 5 pessoas, 10, 15 pessoas. E eu me lembro que eu recebi uma visita de um pastor, não precisa falar o nome dele, que ele veio do Brasil para onde eu estava, e como ele estava ali, eu dei a oportunidade para ele pregar, por ele ser pastor e eu apenas iniciante no ministério, né? Eu vou te falar a verdade. No outro domingo, na outra semana, só tinha 2 pessoas na igreja. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu corri atrás das pessoas, fui atrás delas. O que aconteceu? Eu não te vi na igreja domingo. E essas pessoas disseram, pastor, nós não gostamos daquele pastor que veio do Brasil. Falei, mas por quê? Não gostamos do jeito dele. Mas aí eu saquei. Porque aquele homem, fora do altar, ele falava mal dos jamaicanos. Ele falava mal do jamaicano. O jamaicano não sei o quê, jamaicano é aquilo, jamaicano é assim, é fumador de maconha, não sei o quê, não sei o quê. Então ele estava o tempo todo falando mal do jamaicano. Você vê que é algo espiritual. Tanto que o próprio povo, no dia lá do culto que teve na igreja, não gostou dele. Mas é porque ele não amava aquele povo. Então isso acontece. Quando você vai a um lugar ou a uma pessoa que você deve falar de Jesus para ela e você não a ama, a alma dela, nem vai. Procure outro caminho, nem vai, tá bom? Porque não vai dar certo. Você tem que amar as pessoas, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu vou repetir, tudo que eu vou ler aqui está lá na nossa sala de aula no Google. Vai estar tudo digitado lá para você e está aqui o que eu vou ler. Claro, com certeza, o que eu acabei de falar foi acrescentado. Haverá momentos que eu vou acrescentar alguma coisa que não está escrito aqui, por isso que é bom você acompanhar a leitura e também assistir o vídeo, tá bom? Multidões de pessoas. Eu vou ler. Certo dia, quando eu estava visitando o centro comercial, tive que aguardar do lado de fora de uma loja cheia de pessoas aguardando para comprar alguma coisa. Eu estava sendo esmagado pela multidão de pessoas, todas elas apressadas. Primeiro pensei mal delas, porque estavam empurrando, gritando, algumas estavam bebendo
e muitas estavam fumando e usando linguagem vulgar. Então me lembrei de quando Jesus observava a multidão, as multidões. Ele não se irritava com elas, mas as via como pessoas cansadas e desgarradas. Jesus sentiu compaixão delas e pediu a seus amigos, os discípulos, para orarem por mais ceifeiros para ajudar na seara. Isto está relatado em Mateus capítulo 9, no versículo 35 até o versículo 38. Ou seja, Jesus, mesmo olhando aquela multidão cheia de defeito, cheia de erro, cheias de pecado, Jesus não falou mal delas. Jesus, ao contrário, amou aquelas pessoas, aquelas multidões, aquelas almas, de tal forma que ensinou os discípulos o seguinte: ore para que o Pai envie aqui ceifeiros, ore para que o Pai envie trabalhadores. Olha quantas almas que estão desgarradas e estão cansadas. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados. Isso quer dizer que quando nós estamos em uma, vamos dizer, comunidade, um bairro, ou no meio de muitas pessoas, e as pessoas estão pecando, estão bebendo, fumando, fazendo aquilo outro, e tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, nós não devemos apedrejá-las, mas devemos fazer o contrário, amá-las e pedir ao Pai em oração para que elas tenham um encontro com a salvação. Por quê? Agora eu chego à ovelha sem pastor. Arrependi-me de minha impaciência e comecei a orar. Senti Deus falando ao meu coração. Se você quiser realmente ajudar as pessoas, nenhum esforço humano chamará a atenção delas. A melhor coisa a fazer é aproximar-se mais de mim. Assim poderei responder às suas orações e trarei estas pessoas para mim. Esta é a melhor coisa que você possa fazer para atrair estas pessoas a Deus, para que estas pessoas alcancem ao Senhor Jesus, é orar por elas. Você pode fazer de tudo, você pode fazer o que você quiser, colocar todo tipo de anúncio em rádio, televisão, internet, dar comida, dar cachorro-quente, dar pipoca, dar sorvete, fazer o que você quiser. Mas todo esforço será em vão se você não tiver, primeiramente, o amor pela vida dessas pessoas e orar ao Pai por elas. Agora vamos ao quê? As orações bíblicas que salvam o perdido. Isso é muito importante porque isso vai cair aí na prova, tá? Olha, já estou falando, olha, tá vendo? Pense a respeito por um momento, especialmente se você conhece a Bíblia, onde encontramos exemplos de pessoas orando a Deus, pedindo para que Ele salve pessoas como mãe, pai, filho, filha, chefe, vizinho e etc. A resposta é muito simples se você conhece a Bíblia. Você não vai encontrar estas orações na Bíblia. Não vai encontrar. Por que não? Porque Deus já mostrou totalmente comprometido com a salvação deles. Ele é muito mais comprometido do que nós, para ele essa questão já foi resolvida e para todos sempre. Essa questão de salvação já foi resolvida na cruz do Calvário para todos sempre. Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, esmagar a cabeça da serpente
que é a autoridade do diabo, esmagar a cabeça da serpente. Deus já se comprometeu com acordos e alianças para abençoar a humanidade. Está escrito isso em Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao 17. Gênesis capítulo 15 e 17. Êxodo capítulo 34, versículo 10. Deus já comprometeu, Deus já fez pactos, é isso que eu estou querendo dizer. Acordos, pactos, alianças, promessas de abençoar a humanidade e conceder salvação. Embora o homem tenha quebrado sua promessa uma atrás da outra, Deus, em seu amor e misericórdia, prometeu uma nova aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eu quero ler esse versículo para ficar bem mais claro ainda. Vamos lá. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. Uma aliança nova o Senhor disse que faria. E claro, fez quando Jesus veio. Ele prometeu a Abraão que através dele e por fé as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Essa promessa que Deus fez. Deus deu à nação inteira, Israel, a tarefa de ministrar a sua bênção na terra. Êxodo, capítulo 19, do versículo 5 ao 6. Em Ezequiel, capítulo 34, versículo 4, 12, 16, o Pai demonstra sua grande compaixão ao declarar que mesmo que o homem falhe em cuidar, ele irá pessoalmente procurar pela ovelha perdida. Buscará a desgarrada, atará a ferida e fortalecerá a fraca. Acima de tudo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para buscar e salvar os perdidos, como diz em Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas 19, 10 também. Quando Deus enviou o Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez em público foi declarar aos homens do mundo inteiro, em seus idiomas, sobre as maravilhas de Deus. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 12. Ali mostra o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, a unção da capacitação sobre os apóstolos e os outros discípulos, a virtude e o poder que foi prometido quando vir o Espírito Santo, e deu mais ainda o Espírito Santo que deu línguas repartidas aos apóstolos e aos discípulos. As línguas repartidas, quando foi falada, ou de variedades de língua, todos os agentes e diplomatas do mundo inteiro que estavam ali naquela cidade de Jerusalém viram o sinal, porque a Bíblia diz que línguas repartidas ou diversas, diversidades estranhas ou dos anjos, são como um sinal. Elas são como sinal para os incrédulos. São como um sinal para os incrédulos. Tanto que este sinal é sobrenatural, que quando eles falavam na língua dos anjos, naquela oração, porque eles estavam em oração, eles não estavam evangelizando, estavam em oração, como Jesus havia dito. Ficar em Jerusalém, em oração, até que do alto lhes venha o poder. Então, eles estavam em oração. Eles não estavam evangelizando.
Eles não estavam falando com as pessoas da rua. Eles estavam dentro do cenáculo. Na verdade, em cima, porque o cenáculo é a parte de cima. É o segundo andar da casa. É o lugar onde se fazia a ceia, né? Ali o cenáculo. Ali eles estavam em oração quando eles começaram a falar nas línguas dos anjos, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Porém, os que ouviam falar nas línguas nativas deles. Eu tenho aqui no canal explicando tudo sobre isso. É importante que você saiba também. Então Deus envia o Espírito Santo e dá aí capacidade. E naquele dia o mundo inteiro ouve a palavra de Deus através das línguas dos anjos, sobrenaturalmente no ouvido de cada homem na sua língua nativa. Agora vamos a uma pergunta. Qual é a melhor oração bíblica? Qual é a melhor oração bíblica? Agora que sabemos o quanto Deus está comprometido e determinado, podemos orar em nome de Jesus com paixão. Com espaço, paixão. Ou seja, com amor. Tá entendendo? Com perseverança, com insistência e com confiança absoluta. O que nós podemos orar? Com paixão, perseverança, insistência e confiança absoluta. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a melhor oração bíblica. Tanto que quem a ensinou foi Jesus Cristo. Esta é a melhor oração bíblica. Você quer chamar a atenção de Deus? Esta oração. O pecador que ora esta oração, ele chama a atenção de Deus. Como então devemos orar? Embora saibamos que Deus esteja tão comprometido em ver as pessoas sendo salvas, assim como Paulo estava também, Atos 26, versículo 28 e 29, como nós lemos no início, assim também devemos orar, e orar com frequência, e com muita paixão, entusiasmo e perseverança em nossas orações. Para quem deveríamos orar? Para quem? Primeiro devemos orar por nós. Eu preciso orar por mim. Você precisa orar por você. Porque o inimigo quer, de qualquer forma, derrubar nós que somos ministros de Jesus Cristo. Nós devemos orar por nós, para que nossas mentes sejam abertas para a realidade da perdição. Olha aí, tá vendo? Abrir a nossa mente para a realidade da perdição, ou seja, perceber que a perdição está ali. Também devemos orar pela paixão, ou seja, compaixão, né, pelos perdidos. Compaixão pelos perdidos. Você deve orar com paixão, um sentimento de amor para os perdidos, ou pelos perdidos. Devemos orar por portas abertas de Deus. Como nós vemos, tem vários versículos aqui na Bíblia, mas eu lembro esse primeiro versículo de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, onde o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, onde ele chega, ele começa a evangelizar, fazer a obra missionária e escreve aos coríntios, né, dizendo: uma grande porta e eficaz me foi aberta, porém muitos são os meus adversários. Ou seja, devemos então orar para Deus abrir portas
eficazes de evangelização para levar as boas novas. Nós devemos orar também pela sensibilidade e orientação de Deus. Pedir ao Pai o quê? A sensibilidade e a orientação de Deus. Você entender a orientação de Deus. Senhor, me ajude a entender a vossa instrução. Me ajude a entender a orientação do Senhor. O Senhor já nos deu orientação, mas nós temos dificuldade de entender a orientação de Deus, o que devemos fazer, como devemos fazer. Essa é a nossa dificuldade. Por isso devemos orar para estar sensível às orientações de Deus. Ou seja, sensível, quero dizer, fácil de entender, fácil de receber, fácil de captar a orientação de Deus. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Devemos orar também por sabedoria, porque as oportunidades podem não chegar conforme as nossas expectativas. E sempre olhamos para o lado errado. Você está entendendo? A oportunidade pode estar bem da sua frente, mas você procura do outro lado. A oportunidade pode estar bem diante de ti, mas você olha para o outro lado. Então devemos o quê? Pedir a Deus para nós sabedoria para que possamos enxergar as oportunidades que aparecem, que o Senhor coloca diante de nós. Tiago, capítulo 1, versículo 5, para a sua meditação. Devemos orar também por coragem. Isso é importante também, né? Coragem. Efésios, capítulo 6, versículo 19, Atos 4, 29, para a sua meditação. Por que coragem? Nós precisamos de coragem. Nós precisamos a coragem de, pelo menos, levantar da cadeira ou sair pela porta e entregar um folheto, uma mensagem para alguém. Precisamos ter essa coragem. Precisamos ter essa coragem, senão a gente não consegue. A gente não consegue. Coragem é você vencer o seu medo. É ter medo, mas não permanecer no medo. É vencer o medo. Isso é coragem. Você avança com medo. Isso é coragem. Mas vence o medo. É coragem. Se você fica o resto da vida com medo, sentado junto com o medo, você não é corajoso. Corajoso é aquele que, mesmo tendo medo, ele levanta, vai com as pernas tremendo, mas vai. Isso é corajoso. Vencer o medo. Coragem é vencer o medo. Nós devemos orar também por liberdade para o Espírito Santo realizar seu trabalho de convencer o homem. Atos capítulo 1, versículo 8. Nós somos as testemunhas de Jesus, de Jeová, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, mas quem convence é o Espírito Santo. Então devemos pedir ao Pai, orar para que haja liberdade, né? Espírito Santo, toma liberdade. Espírito Santo, tenha liberdade. Você está entendendo? Devemos orar também por nossas palavras, ou as suas palavras, né? Isaías, capítulo 59, versículo 21, Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Devemos orar também por sua palavra. As palavras que você vai pregar, ou que você vai compartilhar. Você deve orar, Senhor, dê-me uma palavra efetiva para a evangelização. E tem muito, tá? Devemos orar também para uma mentalidade de crescimento e colheita. Isso aqui é importantíssimo. Porque quem não tem uma mentalidade de crescimento e colheita não cresce e não colhe. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Isaías 53, do versículo 10 aos 11. Nós devemos orar para que a minha mentalidade, a sua mentalidade, a mentalidade do grupo de evangelismo, a mentalidade da igreja venha a ser uma mentalidade de crescimento e de colheita. Amém?
para que haja crescimento. Então, estas são as primeiras orações que nós devemos orar se nós queremos alcançar os perdidos. Se nós queremos alcançar o pecador para Cristo, que pode ser um familiar seu, que pode ser um marido, uma esposa, um filho, criança, não sei, um tio, uma tia, um parente. Devemos estar nessa oração primeiro. Ore esta oração, porque sem isso aqui, os seus passos não serão de sucesso. Se a sua mente não for aberta, não terá sucesso. Se você não tiver compaixão ou amor, paixão pelos perdidos, não terá sucesso. Se não ter portas abertas, não vai nem passar. Você vê que estas orações são importantíssimas para quem precisa alcançar, quem vai, quem está na evangelização, na missão de alcançar até mesmo um familiar dentro da sua casa. Segunda oração mais importante que nós devemos fazer. Devemos orar pelas pessoas. Sim, devemos orar pelas pessoas. A oração é uma expressão do nosso amor. A melhor forma de oração é aquela que identifica os desejos de Deus e os expressa de volta a Ele com palavras. A oração, a melhor forma de oração é aquela que mostra, identifica os desejos de Deus. Se a oração não mostra o desejo de Deus, não vai ser respondida. Te garanto isso, que não vai ser respondida. A oração é respondida quando ela está dentro do desejo das vontades de Deus. O apóstolo Paulo nos guia sobre como orar pelas pessoas em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 3. Que diz assim: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Vamos abrir todo o versículo, a passagem bíblica, para a gente ler os 3 versículos, né? Deixa eu abrir aqui e ler os 3 versículos para você. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Senhor Salvador. Então, é uma revelação do Espírito Santo através de Paulo, para que nós fazemos deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Também aí para a sua meditação escreva, ou seja, você pode meditar, pode ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 23. Nós oramos também como guerreiros espirituais. Embora o Deus deste mundo, Satanás, tenha cegado as mentes dos incrédulos, a oração abrigará aqueles olhos, ou seja, abrirá aqueles olhos cegos e resgatará os homens do poder de Satanás. Vou repetir. A oração abrirá aqueles olhos cegos e resgatará os homens do poder de Satanás, para que eles possam ser perdoados por Deus e pertencerem à sua família, a família cristã. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Atos 26, versículo 18. Devemos orar contra a obra de Satanás de deter os homens, o dinheiro, os meios do evangelho avançar.
Efésios capítulo 6, versículo 12, como nós lemos no início. Realmente a posição é tão forte que Jesus nos disse para pedirmos a Deus para mandar os ceifeiros para a obra, para a seara, melhor dizendo. Mandar, neste caso, é uma palavra que significa empurrar para frente, lançar para frente. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Mateus 9 e 38. Versículo 38. Nós devemos orar como guerreiros, porque estamos numa batalha espiritual. Buscar as almas, resgatar as almas das mãos do inimigo, não é simplesmente uma missãozinha, mas é uma batalha espiritual. Estamos diante de uma batalha espiritual. E nós devemos orar para desfazer com as obras de Satanás, como eu acabei de falar aqui. Orações respondidas. A Bíblia nos relata que a igreja primitiva dedicava-se à oração e Deus aumentava o número de crentes diariamente. Como seus líderes viram a oração e a palavra como sendo importantes, o número de novos discípulos aumentava rapidamente. Está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 42, 47, Atos capítulo 6, versículo 4 ao versículo 7. Lembre-se de que, se orarmos de acordo com a vontade de Deus, nossas orações estarão na direção certa. 1 João 5, versículo 14 e 15, Marcos capítulo 11, versículo 24, Mateus capítulo 18, versículo 19, Mateus capítulo 7, versículo 7 e Jeremias 33, 3. Quando nós oramos na vontade de Deus ou com a vontade de Deus, nossas orações estarão na direção certa. Amém? Eu tenho aqui agora a tarefa e a lição de casa que você vai fazer, mas antes eu quero refrisar com você o que nós falamos aqui hoje. Falamos da multidões de pessoas. Pessoas que estão perdidas, desgarradas, estão abandonadas, estão longe de Deus. O que nós devemos fazer? Ter amor e ter compaixão para com estas pessoas, se nós quisermos salvá-las. O amor não é somente para fulano e o ciclano, não. Todos. Para todos. Estas pessoas são ovelhas sem pastor. Nós falamos também da oração bíblica que salva o perdido. Você já ouviu alguma oração na Bíblia de alguém orando para salvar alguém? Você não vai encontrar, né? Por quê? Porque Deus já resolveu essa situação. Deus já está comprometido mais do que você para salvar a humanidade. Nós lemos vários versículos, várias passagens aqui, que mostra o pacto e aliança que Deus fez desde os primórdios tempos. Falamos de Adão para cá, Eva, depois do pecado. Deus já começou a fazer pacto com eles ali, passando por Abraão, até que chegou nos profetas. E Deus disse, enviarei, ou seja, farei uma nova aliança. Porque o homem quebrou todas as alianças que Deus fez. Então Deus envia Jesus para estabelecer uma nova aliança. Então qual é a melhor oração da Bíblia? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a melhor oração bíblica que o pecador possa fazer. Então como devemos orar? Devemos orar por nós, portas abertas, mentes abertas. Devemos orar por sensibilidade, para a sensibilidade da orientação de Deus. Devemos orar por sabedoria, por coragem, para que o Espírito Santo venha ter liberdade também. Devemos orar para a palavra revelada de Deus. E devemos ter, ou seja, orar para ter, uma mentalidade de crescimento e de colheita. Caso não vamos conseguir. Devemos sempre orar pelas pessoas. Sempre. Para a salvação delas. A primeira oração
que nós devemos orar para o pecador, é para a salvação delas, que os pecados delas venham ser perdoados, que elas venham ter o encontro com Deus. Eu posso orar pela cura, posso orar pela libertação, posso orar pela casa própria, carro próprio, mas a oração da vontade de Deus é que estes sejam, que nós oramos para que eles sejam perdoados, sejam salvos. Devemos nos tornar guerreiros de oração para enfrentar a batalha espiritual contra Satanás, que está levando muitas almas ao abismo. E também devemos orar orações que serão respondidas. Quais são as orações que serão respondidas? É muito fácil. Orações que serão oradas, ou que são oradas, com a vontade de Deus. Essa está na direção certa. Procure a direção de Deus. Procure a vontade de Deus. Procure orar dentro da vontade de Deus. E com certeza sua oração vai ser respondida. Tá bom? Agora preste atenção. Antes da gente terminar, eu quero fazer aqui com você um minuto de oração. Neste minuto de oração, você vai orar para Deus perdoar os pecados e salvar os perdidos. Nós vamos orar antes de que eu passe para você a tarefa para você fazer nesta semana. A lição de casa para você fazer nesta semana, tá bom? Então vamos orar esta oração e depois da oração eu passo a lição de casa para você em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno, aqui agora, Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra revelada aos nossos corações. Que elas venham permanecer em nossas vidas. Venha permanecer em nosso coração. Venha permanecer em nossa mente. Obrigado, Senhor. Senhor, nós oramos agora por aquelas pessoas, pelas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Pessoas que estão longe de Ti, pessoas que estão cometendo erro, cometendo pecado, estão perdidos, Senhor, do pecado, estão na prisão do pecado, escravos do pecado, e não conseguem ver a luz no fundo do túnel, porque Satanás tem cegado estas vidas. Satanás cegou os olhos destas pessoas e não consegue, essa pessoa não consegue ver a luz do Senhor. Senhor, eu oro para que o Senhor venha perdoar estas vidas, venha resgatar essas vidas. Envie os anjos ceifeiros, como diz a tua palavra. Envie os anjos ceifeiros, Senhor, para resgatar estas vidas, em nome de Jesus Cristo. Senhor, e estas pessoas podem estar dentro das nossas casas, pode ser os nossos vizinhos, pode ser o nosso parente, pode ser alguém que nós amamos e nós conhecemos, e nós te pedimos, ó Pai amado, Senhor, que esta pessoa venha ter um encontro com o Senhor, venha ter um encontro com o Senhor, enquanto nós permaneceremos na oração para a salvação destas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém? Glórias a Deus. Agora eu quero te dar as duas tarefas, as duas lições de casa. A primeira: passe momentos especiais orando sozinho, orando por alguém, para cobrir todas as áreas de necessidades espirituais, onde devemos orar por nós mesmos, para que possamos nos tornar melhores testemunhas para Jesus. Eu tenho aqui a lista, eu li para você, pelo que você deve orar. Primeiro, para você. E tem uma lista. Lembra que eu falei? Portas abertas, mente aberta, sabedoria, sensibilidade. Pois então, ore um bom tempo. Passe um bom tempo orando conforme está naquela lista. Para que nós sejamos, você seja também, melhores testemunhas de Jesus para este mundo. Tá bom? Quando você fizer isso, você vai reportar lá no mural
no mural da nossa sala de aula que você fez esta oração, tá bom? Assim nós vamos saber quem orou, né? Se você orou mesmo, porque você vai reportar e eu sei que você não vai falar mentira, não é verdade? Eu vou estar esperando você escrever lá, tá bom? Agora, esta aqui é a outra tarefa. Para quem sabe escrever, né? Tem pessoas que estão fazendo os cursos, mas não sabem escrever. Mas vai também aí, talvez, pede alguém, né? A pessoa talvez não sabe escrever, pede alguém. Ou vem cá, escreve um negócio aqui para mim. Eu vou falar, você vai escrever. Tá vendo? Tudo tem um jeito, né? Então vamos lá. Escreva uma oração de até 2 páginas, intercedendo de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 8. Você vai ler 1 Timóteo 2, de 1 a 8, vai entender e vai escrever uma oração. Vai escrever uma oração, né? E 2 páginas pelo menos. E você vai também ali orar, ou seja, né, na sua oração escrita. Bom, se você vai ler, você vai entender. Depois que você entender, você vai, como se você fosse orar. Mas em vez de você orar com voz alta, você vai escrever a sua oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estou aqui. Aí você escreve a sua oração. Quero orar para os governantes, quero orar pelas pessoas da nação, quero orar pelos perdidos, quero orar pelos índios aqui no Brasil, quero orar... Você vai escrever a sua oração. Você vai apresentar a Deus, vai interceder. É a oração de intercessão, mas escritas, porque aí depois eu estarei lendo a sua oração para saber se você realmente entendeu a palavra de Deus. Amém? Então, por isso, eu vou terminar aqui agora esta aula. E hoje é tudo. Graças a Deus. Hoje passei um pouquinho mais do tempo, mas tá valendo, né? Deus abençoe vocês. Muito fácil você enviar uma foto das 2 páginas que você vai escrever. Você vai, como se você quando você for devolver a sua lição para nós, marcar como concluída, você pode, antes de fazer isso, clicar lá, anexo, né? Ou anexar, não sei como é que está escrito, se é anexo ou anexar. Aí você tira uma foto das 2 páginas que você escreveu, anexa, né? Deixa lá no anexo e conclui a sua lição e manda para nós, que nós vamos receber aqui e nós vamos ler, tá bom? E claro, todas as lições têm nota. É importante. Faça as suas notações, porque vamos ter provas também. Provas também online, tá bom? E você vai ser avaliado conforme aí a sua prova. Que Deus abençoe você. Eu oro por você, você ora por mim. Ore por mim, ore pela minha esposa, minhas filhas, o Ministério Águias de Oração, que estamos juntos nesse barco para ganhar almas, resgatar almas para Jesus, até que Jesus venha, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.